13. O retorno aos campos do Elixir. Li disse: O Senhor falou que o corpo é refinado para criar o Shi, que o Shi é refinado para criar o espírito Shen, e que o espírito Shen é refinado para a pessoa se fundir ao Tal. O Senhor disse também que todos esses processos começam com o retorno aos campos do Elixir. Poderia entrar em detalhes? Xung respondeu: O Elixir não tem cor. Não podemos descrevê-lo como vermelho ou amarelo. O Elixir não tem sabor. Não podemos identificá-lo dizendo que é doce ou saboroso. O Elixir é o campo do Elixir, o aquecedor ou Danjian. Existem 3 Danjians. O superior é chamado de morada do espírito Shen, o médio é chamado de casa do Shi e o inferior é chamado de região da essência Xing. O Shi nasce da essência Xing e é armazenado no Danjian médio. O espírito Shen nasce do Shi e é armazenado no Danjian superior. E a água verdadeira e o Shi verdadeiro fundem-se para formar a essência Xing, que é armazenada no Danjian inferior. Todos os praticantes têm 3 Danjians. Mas se o Shi nascido dos rins não se dirige para o meio primordial, e se o espírito oculto no coração não entra no pátio superior, a essência Xing não tem condições de voltar para casa. Assim mesmo que você tenha 3 Danjians, eles são inúteis. Li disse: Da forma mais misteriosa, todos nascemos com Shi ou força vital, mas não há essência Xing nela. Tecnicamente, o Shi não nos pertence, é o Yang primordial do nosso pai e de nossa mãe. Como não temos essência Xing, também não temos Shi. O espírito Shen também não é nosso. E o espírito Shen primordial é o espírito Shen primordial de nosso pai e de nossa mãe. A essência Xing, o Shi e o espírito Shen são os 3 tesouros dos Danjians. O que fazer para que eles se mantenham no palácio superior, médio e inferior? Xung respondeu: Os rins criam o Shi, dentro do Shi está a única água verdadeira. Se a água volta ao Danjian inferior, as raízes ruminosas da essência Xing são nutridas e surge o Shi. O coração cria o sangue Xue. Dentro do sangue Xue está o único Shi verdadeiro do Yang. Se o Shi verdadeiro voltar ao Danjian médio, a origem luminosa do Shi é nutrida e surge o espírito Shen. Quando o espírito luminoso se concentra, o espírito primordial materializa-se. Se você fundir o espírito Shen ao Tal e fazê-lo voltar ao Danjian superior, será liberado do mundano. Li disse: Existem 3 Danjians, superior, médio e inferior. Retorno quer dizer volta. O princípio de retorno aos Danjians é sutil e profundo. Gostaria que o Senhor me falasse mais a respeito. Xung disse: Há muitos tipos de retorno. São eles o pequeno retorno ao campo do Elixir, o grande retorno, o retorno do número 7, a circulação e o retorno do número 9, o retorno do Elixir dourado e o retorno do Elixir de Jade. Também há outros processos como o retorno do Danjian inferior ao Danjian superior, o retorno do Danjian superior ao Danjian inferior, o retorno do Danjian médio ao Danjian inferior, o retorno do Yang ao campo do Yin e o retorno do Yin ao campo do Yang. Todos os retornos são únicos, ocorrem em momentos diferentes e são iniciados em circunstâncias diferentes. Li perguntou: O que é o pequeno retorno? Xung respondeu: O pequeno retorno origina-se no Danjian inferior. O Danjian inferior governa 5 vísceras e é a origem de todos os 3 Danjians. A água gera a madeira gera o fogo gera a terra gera o metal e o metal gera a água. O ciclo da geração segue um modelo definido. Usa o gerado para criar o incriado e tem como modelo os cuidados mútuos entre mãe e filho. O fogo controla o metal controla a madeira
A madeira controla a terra controla a água e a água controla o fogo. O ciclo do controle também segue uma série de regras. Usa o controlador para consertar o controlado e tem como modelo a relação entre marido e mulher. O Qi nunca para de circular. Yin e Yang nascem respectivamente nas horas de Vu, 11 horas da manhã a 1 da tarde, e Tze, 11 horas da noite a 1 da manhã. E estão em repouso nas horas de Mao, 5 horas e 7 horas da manhã, e Yu, 5 e 7 da noite. A cada 24 horas, um dia e uma noite, o Qi completa uma circulação e retorna ao Danjian inferior. Esse é o pequeno retorno. Os praticantes que sabem preparar o remédio e aplicar o fogo precisam ter condições de construir o Danjian inferior e conseguir o pequeno retorno. Li perguntou: o que é o grande retorno? Xung respondeu: o dragão e o tigre copulam e são transformados nos brotos amarelos. O chumbo é extraído, o mercúrio é reabastecido e o grande remédio fica pronto. No palácio da tartaruga negra, as faíscas douradas voam para cima. No sopé das montanhas da cidade de Jade surge o Qi verdadeiro. Transportado pela roda d'água, o Qi sobe até o alto do pico. Durante o trajeto, umedece o elixir de Jade no meio. A circulação começa quando o Qi verdadeiro flui do campo inferior para o superior. Depois ele desce do campo superior para o inferior. A circulação completa seu curso quando surge nas costas e chega à frente. Esse é o grande retorno. Os praticantes que sabem fazer o dragão e o tigre copularem, lançam faíscas douradas, nutrir o feto imortal e criar o Qi verdadeiro, precisam ter condições de construir o Danjian médio e conseguir o grande retorno. Li perguntou: agora que já tenho conhecimento do grande retorno, poderia me falar sobre o retorno do número 7 e sobre a circulação e o retorno do número 9? Xung respondeu: no ciclo dos 5 elementos, existem 5 pares de números entre os números da criação e da destruição. O céu é 1, 3, 5, 7 e 9. A terra é 2, 4, 6, 8 e 10. Os números 1, 3, 5, 7 e 9 são de natureza Yang. A soma deles totaliza 25. Os números 2, 4, 6, 8 e 10 são de natureza Yin. A soma deles totaliza 30. A água dos rins é o número 1. O 1 da água é seguido pelo 2 do fogo, pelo 3 da madeira, pelo 4 do metal e pelo 5 da terra. Nesses números da criação, 3 são Yang e 2 são Yin. A água dos rins também é o número 6. O 6 da água é seguido pelo 7 do fogo, pelo 8 da madeira, pelo 9 do metal e pelo 10 da terra. Nesses números da destruição, 3 são Yin e 2 são Yang. No corpo humano, os 5 elementos também seguem as regras da criação e da destruição. Os rins pertencem ao elemento água, portanto seus números são 1 e 6. O coração pertence ao elemento fogo, portanto seus números são 2 e 7. O fígado pertence ao elemento madeira, portanto seus números são 3 e 8. Os pulmões pertencem ao elemento metal, portanto seus números são 4 e 9. O baço pertence ao elemento terra, portanto seus números são 5 e 10. As vísceras também têm seus componentes Yin e Yang. O Yin atinge seu limite no número 8 e está no auge de sua força no 2. Portanto, quando o Qi chega ao fígado, o Yin residual é eliminado dos rins, e quando o Qi chega ao coração, o grande ilimitado, Tai Chi, começa a fazer surgir o Yin. O número 2 reside no coração e o número 8 reside no fígado. O Yang está no final de seu limite no número 9 e está no auge de sua força no 1. Portanto, quando o sangue chega aos pulmões, o Yang residual é eliminado do coração, e quando o sangue chega aos rins, o grande ilimitado Tai Chi faz surgir o Yang. O número 1 reside nos rins e o número 9 reside nos pulmões.
quando os praticantes conseguem fazer o dragão e o tigre copularem e acumular o único chi verdadeiro do coração, dizem que estão encontrando o número 7. Quando o número 7 move-se do Dantian médio para o Dantian inferior, o feto imortal é alimentado. Partindo do Dantian inferior, o número 7 completa sua trajetória, retornando ao coração. Esse processo é chamado de retorno do número 7 ao campo do Elixir. O Yin perde sua força nos números 2 e 8. Quando o Chi verdadeiro surge, o número 2 é eliminado e não há mais Yin no coração. Quando o grande remédio se materializa, o número 8 é eliminado e não há mais Yin no fígado. Depois que o Yin dos 2 e do 8 é eliminado, o Yang do 3 e do 9 crescem. Dessa forma, o Yin é eliminado do fígado e o coração se fortalece. Quando o número 3 do fígado é forte, o Yang é forte. Depois que o número 7 voltou para o coração, a fim de eliminar o sangue dos pulmões, o número 9 dos pulmões circula e fortalece o coração. Quando o número 9 dos pulmões é forte, o Yang é forte. Quando o Yang é forte, o Yang dos números 3 e 9 crescem, e esse processo é chamado de circulação e retorno do número 9 ao campo do Elixir. Li disse: no retorno do número 7, o Yang do coração volta para o coração a fim de residir no Dantian médio. Na circulação e retorno do número 9, o Yang dos pulmões, que se originou no coração, também retorna ao coração para residir no Dantian médio. Agora que sei o que é o retorno do número 7 e a circulação e o retorno do número 9, gostaria de entender o significado da interação para cima e para baixo dos elixires de ouro e de jade, o fluxo e refluxo de Yin e Yang e seu retorno aos Dantians. Xung disse: no passado, algumas pessoas afirmaram que o retorno do elixir de ouro refere-se à descida do sangue Xue dos pulmões até o Dantian inferior. Também disseram que o retorno do elixir de jade é a descida do sangue Xue do coração para o Dantian inferior. Estavam errados. Essas afirmações nem sequer se aproximam da descrição do misterioso modus operandi do céu. Embora os pulmões gerem os rins, quando o metal cria água, é incorreto descrever o metal entrando na água como retorno ao Dantian. Embora os rins controlem o coração, quando a água doma o fogo, é incorreto descrever a água entrando no fogo como retorno ao Dantian. O elixir de ouro é o sangue Xue dos pulmões, e esse sangue Xue envolve o feto imortal. Junto com o dragão e o tigre, o sangue Xue e o feto são escoltados até a câmara amarela. Quando o grande remédio está pronto e a extração e o reabastecimento foram feitos atrás do umbigo, o sangue Xue dos pulmões voa até o palácio superior e depois retorna ao Dantian médio. Esse é o processo de retorno do elixir de ouro ao Dantian. O elixir de jade é o sangue Xue dos rins. O sangue Xue dos rins segue o movimento ascendente do Chi original e sobe para se acumular no coração. Se conseguir acumulá-lo, ele se transforma na água de ouro. Se a canalizar para cima, o lago de jade enche-se. Se a refinar, ela se transforma na neve branca. Se você fizer com que ela saia do Dantian médio e chegue ao Dantian inferior, o feto imortal será banhado e envolvido pelo vapor, desde que você já tenha preparado o remédio. Se a deixar subir do Dantian médio e depois dirigi-la para os 4 membros, o corpo refina-se e o pó do mundo é retirado de seus ossos. Mas se não for recebida no Dantian inferior, ela não sobe. Esse ciclo ocorre incessantemente e é chamado de o retorno do elixir de jade ao Dantian. Quando o Yin chega ao limite, o Yang nasce. Dentro do Yang está a única água verdadeira. Quando essa água verdadeira sobe com o Yang, o processo é chamado de o retorno do Yin ao campo do Yang. Quando o Yang chega a seu limite, o Yin nasce. Dentro do Yin está o único Chi verdadeiro do Yang. Quando esse Chi desce com o Yin,
o processo é chamado de o retorno do Yang ao campo do Yin. Durante o processo de reparação do cérebro e refinamento do alto da cabeça, o inferior retorna ao superior. Durante o processo de umedecimento e hidratação, o superior retorna ao médio. Durante o processo de cozinhar a pílula e aplicar o fogo, o superior retorna ao inferior. Durante o processo de refinar a forma e aquecer o corpo, o inferior retorna ao médio. Quando os 5 elementos interagem em sua ordem invertida, os 3 dandiens são remexidos. Em consequência, os 3 campos trocam seu conteúdo uns com os outros. Esse processo vai acontecer até o corpo se refinar e se transmutar em Qi, e o Qi se refinar e se transmutar em espírito Shen. O espírito Shen é transportado primeiro do Dandian inferior para o Dandian médio. Depois passa do Dandian médio para o superior. Finalmente é transportado do Dandian superior para a porta do céu, de onde vai deixar o corpo. Nesse momento, a forma mundana é deixada para trás e o espírito Shen entra no reino do sagrado. Quando os 3 transportes de baixo até o topo se completarem, não haverá mais retornos. 14. O refinamento do corpo. Li perguntou: agora que sei o que é o retorno aos campos do Elixir, poderia me explicar o significado de refinar o corpo? Xung respondeu: quando nascemos, o corpo e o espírito estão entrelaçados. O espírito governa o corpo e o corpo é a casa do espírito. A essência Xing do corpo faz surgir o Qi e o Qi gera o espírito Shen. O sangue Xue e o Qi criam-se mutuamente, formando a mãe e o filho no corpo. A água gera a madeira gera o fogo gera a terra gera o metal e o metal gera a água. A ação do Qi segue o modelo de relação mãe-filho e o fluxo do sangue Xue segue o modelo de relação marido-mulher. Essas são as manifestações de Yin e Yang no corpo. Quando o Yin recebe o Yang, o Yin nasce, a água é transformada em líquidos orgânicos Jin e E. Os líquidos orgânicos Jin e E são transformados em sangue Xue e o sangue Xue é transformado em saliva. Mas quando Yin e Yang não interagem de maneira apropriada, o Yin não nasce. Em consequência, o muco, as lágrimas, a fleuma e o suor fluem frequentemente para fora do corpo. Quando o Yang recebe o Yang se completa. O Qi é transmutado em essência Xing e a essência Xing é transmutada em pérolas. As pérolas são transmutadas em mercúrio e o mercúrio é transmutado em grãos de cinábrio. Mas quando Yin e Yang não interagem de maneira apropriada, o Yang não se completa. Em consequência, envelhecemos, adoecemos, sofremos e morremos. É impensável que aqueles que seguem o Tao cultivem o Yang e negligenciem o Yin. É igualmente inacreditável que refinem o Eu, mas se esqueçam do corpo substantivo. Quando o Qi original entra pela primeira vez no embrião, os Xis de nosso pai e de nossa mãe estão em repouso. A essência Xing e o sangue envolvem o feto e todo o conjunto é guardado na moradia do Yin puro da mãe. Quando o Yin nasce do Yin, o corpo cria outro corpo. Mesmo quando o feto está maduro e cheio de Qi, ainda é de natureza Yin. Mesmo que cresça até ter 1,80 m de altura, tem dentro de si apenas uma centelha do Yang primordial. Se quiser cultivar a longevidade, você primeiro tem de refinar o corpo para poder sobreviver às catástrofes kármicas na esfera terrestre. Se quiser transcender o mundo e entrar no sagrado, você tem de refinar o corpo e transmutá-lo em Qi e depois usar seu próprio corpo para criar outro corpo. Li disse: o corpo é uma manifestação de Yin, portanto o Yin tem uma forma. Usando a forma para chegar ao informe, podemos transmutar o corpo em Qi. Dessa forma, o corpo mundano é transformado no corpo sagrado. O Senhor diz que esse é o método mais elevado que existe para refinar o corpo.
Primeiro usamos o corpo para reter o chi, depois usamos o chi para nutri-lo. Mesmo se conseguirmos colher apenas pequenos benefícios de nosso cultivo, do tal, poderemos viver uma vida longa e saudável. Mas se pudermos colher grandes benefícios, seremos capazes de preservar nossa forma corporal para sempre no reino terrestre. Os velhos rejuvenescerão e os jovens poderão manter sua juventude e viver uma vida longa. Há 360 anos num grande ciclo de vida, 36 mil anos numa kalpa e 36 mil kalpas numa grande kalpa. Mas ninguém sabe quando a grande kalpa vai acontecer. Portanto, para conseguirmos viver tanto quanto o céu e a terra e sobreviver às kalpas, temos de aprender a refinar e preservar o corpo. Poderia me dizer como o corpo pode ser refinado, como as transmutações são conseguidas e quais são os efeitos? Chung respondeu: em 300 dias o feto amadurece e o corpo se desenvolve completamente. Depois do nascimento, o chi enche o corpo. A altura média de uma pessoa é de 5 pés e 5 polegadas. Medidas chinesas têm como modelo os números da criação e destruição dos 5 elementos. Uns são mais altos, outros são mais baixos, mas em geral o tamanho das pessoas não varia muito em relação a essa medida. A região acima do coração é chamada de 9 céus e a região abaixo dos rins é chamado de 9 terras. A distância entre os rins e o coração é de 8 polegadas chinesas e 4 décimos. Entre o coração e o primeiro andar do pagode, a distância é também de 8 polegadas e 4 décimos, e entre o primeiro andar do pagode e o alto da cabeça, a distância também é de 8 polegadas e 4 décimos. Dos rins à coroa da cabeça, a distância é de 2 pés, 5 polegadas e 2 décimos. O chi original atinge seu fluxo máximo uma vez a cada 24 horas. Um dia e uma noite, e percorre um circuito de 320 medidas. Cada medida equivale a 2 pés, 5 polegadas e 2 décimos. Somados aos 81 côvados chineses do Yang primordial, o circuito tem exatamente o mesmo modelo do número do Yang puro de 9 multiplicado por 9. A distância entre o coração e os rins tem como modelo a estrutura do céu e da terra. A distância dos rins até a coroa da cabeça é de 2 pés e 5 polegadas e tem como modelo o número dos 5 elementos e o número 5 do Yang puro multiplicado por 5. O chi original é exalado com a expiração. Quando é exalado, move-se facilmente para proteger o corpo. O chi verdadeiro do céu e da terra move-se com as estações e com as alterações climáticas, indo e vindo de um para outro. Elas percorrem distâncias definidas. O chi verdadeiro é inalado com a inspiração. Quando entra no corpo, os meridianos e os canais dos vasos se abrem. Em um ciclo de expiração e inspiração, o chi verdadeiro do céu e da terra e da humanidade flui para dentro e para fora do pagode de 12 andares. Juntas, uma inspiração e uma expiração são chamadas de uma respiração. Durante o período de um dia e uma noite, há 13.500 expirações e 13.500 inspirações. O que é expirado é o nosso próprio chi original e o que é inspirado é o chi verdadeiro do céu e da terra. Quando os chis do céu e da terra fluem para dentro de nosso corpo, o fundamento de nossa raiz e origem se fortalece, e quando a raiz é forte, o chi original do corpo não se dissipa. Com uma respiração, o chi verdadeiro do céu e da terra pode ser absorvido para refinar nosso chi e ser levado para as 4 direções do corpo. Quando o que é puro é forte, as impurezas desaparecem e a circulação flui sem obstáculos. Verticalmente, o chi vai percorrer os meridianos, horizontalmente vai penetrar nos canais dos vasos. Quando isso acontece, o corpo se sente revigorado e não é lesado pelo calor, nem pelo frio, nem enfraquecido pelo trabalho. Os ossos são fortes, o corpo sente-se leve e desimpedido, e a respiração é pura e fresca. O chi verdadeiro é capaz de nos manter jovens e saudáveis e pode acrescentar anos à nossa vida.
Mas se o fundamento de nossa raiz e origem não for forte, em cima o chi original vai se dissipar e embaixo o palácio da origem não pode ser consertado. O chi que inspiramos do céu e da terra vaza para fora do corpo assim que entra nele. Os 81 côvados de chi original, assim como o número 9 multiplicado por 9, vão se perder. O chi não vai ser nosso para guardarmos, em vez disso, vai ser tomado de volta pelo céu e pela terra. Se não conseguirmos capturar o chi verdadeiro do céu e da terra e mantê-lo dentro de nós, com o tempo o yin se acumula e o yang decai. Quando o chi dentro de nós é fraco, adoecemos. Quando o chi se dissipa completamente, morremos e entramos em ciclos incontáveis de reencarnação. Li perguntou: como evitar que o chi do yang primordial vaze a fim de podermos usá-lo para refinar nosso corpo? Como capturar o chi verdadeiro do céu e da terra para conseguirmos sobreviver às kalpas? Xung disse: se quiser vencer uma batalha, você precisa de um exército forte. Se quiser que as pessoas lutem, a nação tem de ser rica. No corpo a essência é o chi original. Quando ele monta guarda lá dentro, livra o corpo do yin. Quando sai, captura o chi verdadeiro do céu e da terra. O corpo é como um país. Quando o país é rico, todo cidadão é alimentado. Como um país, se o corpo for forte, nada lhe falta. Mesmo que todas as portas estejam abertas, nada será perdido. Se a circulação for desimpedida, o corpo será misteriosamente reabastecido. Quando a circulação move-se entre a frente e as costas, a forma é refinada e o calor envolve o corpo. Quando se move para cima e para baixo, o chi nutre o yang e elimina o yin. Chen e kun são aquecidos na hora certa e o chi e o sangue shui são fabricados diariamente. Quando o elixir de jade é usado para refinar o corpo, o dragão do leste sobe e a neve branca é vista flutuando ao vento em torno da concha mundana. Quando o elixir de ouro e o elixir de jade são usados para refinar o corpo, a roda do trovão desce e uma luz dourada paira em torno de sua sala de meditação. Li perguntou: agora que tenho uma certa compreensão da maneira de refinar o corpo, poderia me falar mais a respeito do elixir de ouro e do elixir de jade? Xung respondeu: quando o elixir de ouro é usado para refinar o corpo, os ossos transformam-se em ouro. O corpo irradia uma luz dourada e as pétalas de flor de ouro são vistas flutuando no vento. E esses são sinais de que os 5 Xs dirigiram-se para as regiões primordiais e que os 13 Yangs juntaram-se no alto da cabeça. É o dia em que você vai transcender o corpo mundano e terminar de preparar a grande pílula de ouro. Quando o elixir de jade é usado para refinar o corpo, a pele e os músculos são umedecidos com o leite do sol e o corpo brilha como a árvore de jade. O vinho vermelho e o remédio de jade vão transformar o corpo mundano, raios brilhantes vão entrar em sua concha e as flores vão voar à sua volta, como se uma brisa delicada as fizesse rodopiar. Esses são sinais de que o corpo foi transformado em chi. Embora muitos tenham familiaridade com os métodos do retorno aos campos do elixir, poucos conhecem as técnicas de refinamento do corpo. Depois que o elixir de jade retornou aos Danjians, banha o feto imortal e manda-o para cima. Nesse momento você tem de usar a roda d'água para impulsioná-lo nas 4 direções. Primeiro, quando o fígado o recebe, a luz enche os olhos e as pílulas ficam claras e brilhantes. Em segundo lugar, quando o coração o recebe, a boca gera o sangue luminoso e o sangue se transforma na neve branca. Em terceiro lugar, quando o baço o recebe, a pele fica com uma tonalidade rosada e todas as cicatrizes desaparecem. Em quarto lugar, quando os pulmões o recebem, um cheiro perfumado exala-se no corpo e a pele lembra a pele de uma criança. Por fim, quando os rins o recebem, o elixir terá retornado ao seu lar original. Você ouve música de flautas e seu cabelo branco fica preto. Esses são os resultados de usar o elixir de jade
para refinar o corpo. Se quiser usar o elixir de ouro para refinar o corpo, você tem de aplicá-lo quando o processo do retorno ao Danjian tiver acabado de começar e ainda não se completou. Quando o elixir de ouro se encontra com o fogo soberano, os dois temperam um ao outro. Depois que o elixir de ouro retornar ao Danjian, sobe de novo para lutar com o Yin verdadeiro. Esse processo é chamado de refinamento do corpo substantivo. Originalmente a Terra controla a água, mas se o elixir de ouro estiver na Terra, sua luz é refletida e volta para o Imperador Amarelo no centro e se une ao Grande Yin. Originalmente o fogo controla o metal, mas se o elixir de ouro estiver no fogo, a semente vermelha se funde com a fornalha e nasce a energia púrpura. Quando o fogo surge da água, o Yin do Yang desaparece e a pílula de ouro se cristaliza na câmara amarela. Quando o espírito Yang é temperado pelos 5 Xs, o Xi verde abre caminho pelo fígado, o Xi branco surge nos pulmões, o Xi vermelho aparece no coração, o Xi negro sobe nos rins e o Xi amarelo acomoda-se no baço. Todos os 5 Xs movem-se em direção à região central, onde, seguindo o fogo soberano, entram no pátio interno. Na região inferior, o Yin desaparece no Yang dentro do Yin e o Yang sobe para se acumular no palácio do espírito. Na região central, o Yang dentro do Yang é puro e sobe para se acumular no palácio do espírito. Na câmara amarela, o grande remédio é puramente Yang e sobe para se acumular no palácio do espírito. Shen. Os 5 sangues Xues movem-se em direção à região inferior, os 5 X movem-se em direção à região central e os 5 Yangs movem-se em direção à região superior. Depois que essas 3 reuniões se completarem e depois que os 3.000 méritos tiverem sido acumulados, o Grou dança no alto da cabeça e o dragão salta de dentro do corpo. Você ouve música suave e vê flores caindo, os alicerces da câmara púrpura estão prontos e o perfume verdadeiro flutua à sua volta. Depois de acumular mais 300.000 méritos, você deixa o pó do mundo e não vive mais entre os mortais. Quando a vareta de incenso acabar, você se torna um habitante das terras da imortalidade. Transcendendo o mundano, você abandona sua concha, entra no reino do sagrado e se torna um imortal.